interagir, quando ele me dá outro aparelho, eu consigo ver quem está com a gente. Mas que bom que você está aqui, fico feliz. Eu sei que a tua vida é corrida, né? Eu falei, eu vou experimentar. Nossa Senhora, é muita coisa. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Faz parte, né, Eu normalmente eu digo assim, eu reclamo, mas não é de Deus. Eu reclamo porque é uma posição humana. A reclamação, ela é humana. Não é reclamar de Deus, é reclamar de situações que a fraqueza humana determinam, né, que você reclame daquilo. Eu gostaria que fosse diferente, Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Entendi. Eu gostaria que fosse diferente. Isso é um sentimento humano. Claro. Faz parte da gente, né? A gente reclama, às vezes também não gostaria que fosse de tal jeito, né? Então a gente vai... Eu, por exemplo, eu vejo muito, meu Deus, o que eu vejo de coisa errada e que deveria ser diferente, então eu reclamo disso. Não podia ser assim, não deveria ser assim. Por que é assim? Entendi. Entendeu? Isso causa até uma revolta da gente, né? Por que não pode ser diferente? Isso não é um questionamento a Deus, muito menos uma contestação a Deus, mas é uma coisa humana. Por exemplo, eu sempre digo isso, essa questão do perdão. O perdão é maravilhoso, o perdão é fantástico, mas o perdão é divino, não é humano. O perdão é divino, muito mais divino do que humano. Quando um humano perdoa um ato terrível contra ele, é porque ele está alcançando essa faixa divinal, a faixa do divino. Largou um pouco de ser humano, alcançou essa coisa linda, maravilhosa, que é divina. Mais espiritual do que... Muito mais espiritual do que humana. Entendi. Perdão muito mais divino do que humano. Uma pessoa que pratica uma atrocidade com uma família, com alguém dessa família vai perdoar aquela pessoa, porque o perdão tem que ser de coração. Não pode ser da boca, não, perdoei. Mas no fundo está aqui o... Está remoendo não o rancor, a mágoa. Não perdoou. É complicado. Quando consegue perdoar... Vai ser a mensagem no WhatsApp. Quando consegue perdoar, é porque é uma ação espiritual, uma ação divina, aquele perdão. Aquilo isso é fantástico. E tem que ser de coração, senão não adianta, né? De boca para fora não adianta nada. Não adianta, meu Deus do céu. É bem assim mesmo. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegando com mais um programa Atualiza com vocês. E eu sempre digo que a sua presença é muito importante aqui nesse programa. Tudo que é bom de Cascavel e região passa por aqui, programa Atualiza. E hoje eu recebo aqui nesse humilde estúdio Atualiza o grande jornalista Edson Moraes, que está aqui abrilhantando com a sua presença. Quem é que não conhece o jornalista Edson Moraes? E a gente vai estar aqui num bate-papo aqui maravilhoso. E se você também quiser interagir, deixe a sua pergunta aí. Lembrando que hoje não tem sorteio, deixamos para quinta-feira o sorteio. Porém, somente quem compartilhar, marcar amigos, você concorre a 2 Pix de R$50 na quinta-feira, às 20 horas. Boa noite, meus amigos, vocês que estão chegando. Claudir Camargo está comigo. Valdirene Santos, boa noite, minha amiga. Mari Ancileiro, já compartilhou? Marcou seus amigos? Então, vem com a gente, programa Atualiza. Recebo o jornalista Edson Moraes aqui e vamos saber um pouquinho mais da vida dele. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Isa. Boa noite a todo o público que nos assiste. Uma satisfação muito grande podermos dividir esse tempo, né, para falar um pouquinho de coisas do jornalismo, da vida, né, da existência humana. Verdade. Uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado por ter aceito. Fique bem à vontade nesse programa, tá bom? Claro. Hoje a gente vai falar sobre jornalismo. Quem é que não vê você pra cá e pra lá, levando notícias boas e também algumas notícias ruins, que faz parte da profissão, né? E a gente quer saber aí quanto tempo que você tem de profissão de jornalismo. Ai, meu Deus do céu. Tempo. É tempo. Porque, na verdade, assim, a gente coloca essa questão do jornalismo e tal, e eu normalmente eu coloco a questão da comunicação. Eu exerço a comunicação jornalística, informativa, desde os 14 anos, vamos colocar assim. Desde os 14 anos. Desde os 14 anos de idade. Né? É uma coisa assim,
mesmo de dom. Né? De dom. Aham. Eu nem coloco questão de talento, né? Mas de dom. Foi um dom que Deus me deu, essa coisa de comunicar. Uma inspiração desde criança. Aham. Desde criança mesmo. Então, mas que eu exerço desde os 14 anos, quando eu fazia comerciais de serviço de alto-falante, naquelas cornetas volantes de cinema. Que não era todo atualizado, Não, né? era. Né? E então, fazendo isso praticamente o tempo todo. Não de forma profissional, mas era a minha queda, era o meu horizonte, era o meu norte, aquela situação. Né? Não era de forma profissional. Tanto que eu tentei diversas coisas da vida, de oficina mecânica, tecelão, vendi sorvete, picolé na rua, engraxei sapato, né? Tudo. Mas, realmente, aquilo que se encaixou na minha tendência foi justamente a comunicação. Que legal. Então você descobriu esse talento aí na medida da caminhada, que você tentou outras profissões. Tudo, e dava tudo, não que dava tudo errado, mas não era tudo tão certo. Entendi. Né? Então, eu normalmente, quando eu falo sobre esse assunto, eu normalmente digo que isso é comigo, é com você, com todas as pessoas. Eu acho que Deus, o Criador, então, nos dá um dom específico para cada pessoa, para cada criatura. Né? É por isso que às vezes a gente não consegue evoluir numa determinada função. Puxa vida, não vai. Tenta uma outra, é a mesma coisa. E de repente tem uma que é aquela que justamente você vai deslanchar e vai encaixar e vai ser bom naquilo. Não necessariamente o melhor, mas vai ser bom naquilo. É aquilo que você vai se dar bem, na verdade, né? Aquilo que cabe dentro do que você faz. E você faz só jornalismo ou você faz rádio também? Eu faço o rádio, eu adoro o rádio, eu amo o rádio. Sério? Nossa, o rádio, eu considero o rádio a outra grande faculdade de comunicação, e aí envolve questão jornalística e tal. O rádio é fantástico, o rádio é maravilhoso. Eu adoro o rádio. Eu comecei no rádio, né, de forma profissional no rádio, e paralelamente aí veio televisão e continuando fazendo rádio. Eu tenho paixão pelo rádio, né, gosto muito do rádio. E eu sempre digo assim, é um fato, eu gosto mais do rádio que da televisão. Sério? Isso é verdade. É porque é uma coisa de imagem, você fica mais à vontade ou é por opinião só? Não, é a magia do rádio. É a magia. É a magia do rádio, né? Eu sempre digo, a televisão é fantástica, claro, e tal, tudo bem. Mas o rádio é incrível, o rádio é mágico, né? Você pode deixar o rádio na cozinha e ouvi-lo no banheiro, e você está ouvindo o rádio, você está naquilo. Você não faz isso com a televisão. É verdade. Televisão, você não estiver olhando, se você estiver de costas, dentro você do não carro, você está escutando. Você não está vendo televisão, até porque não está vendo, não está assistindo a televisão. O rádio é ouvir, a televisão é assistir, a televisão você tem que ver. E o rádio tem isso, né? Essa coisa dessa magia, tem a questão da música e tem da fala, onde você vai, de repente, formatar uma imagem através da sua fala. A televisão já mostrou a imagem. Né? É verdade. Eu vi uma frase sua, eu pesquisei lá um pouquinho da sua vida, e vi uma frase sua, não sei se é um jargão seu ou o quê, que você diz assim: primeiro existiu o silêncio, Sim, depois existiu a voz. Que frase bonita, Primeiro, né? foi o silêncio, né? Que a gente tem ciência da criação, foi o silêncio. E depois foi o som de vozes, o som dos pássaros, das borboletas, o farfalhar das folhas, o ruído, foi som, né? E aí envolve a questão da comunicação. Muita gente dá pouca importância, mas a comunicação, puxa vida, a comunicação é tudo. Ela sempre existiu depois do silêncio. Sim. Depois do silêncio, o que existiu foi a comunicação. Não existia carpintaria, não existia marcenaria, não existia arquitetura, existia o som. A comunicação entre as pessoas. Eu sempre brinco falando, né? Desde os sinais de fumaça o rufar de tambores, tudo aquilo era comunicação. É verdade. Né? É verdade. Então, é uma coisa muito importante. A comunicação, aí o jornalismo, os formadores de opinião, isso no contexto geral,
tem o poder da transformação. Sim. Né? E eu acho que a gente usa muito pouco esse poder da transformação, que a transformação ela vem com uma conscientização. E a gente faz muito pouco isso. Eu acho que a gente dá muita notícia, mas não diz, por exemplo, o porquê daquela notícia. Né? Quer dizer, a gente fala de um acidente, mas como aquele acidente aconteceu? O que gerou aquele acidente? O que foi que causou aquele acidente? Esse tipo de situação que a gente, né, faz muito. Por exemplo, os nossos meninos hoje, os jovens, as crianças, elas estão muito mais educadas do que os adultos, né? Porque tem aquela coisa de ficar vendo. É a questão dos exemplos, né? O exemplo é um negócio muito importante. A gente tem que dar, assim, exemplos, mostrar exemplos de coisas. O que está certo, o que está errado. Né? O que você deve fazer para não errar. Entendi. E o meio de comunicação é para tudo isso, né? Para orientar, para levar notícias. O meio de comunicação é para isso. Eu acho ou, digamos que não seja só para isso, mas isso tem que estar dentro desse projeto. A gente não tem que estar dentro desse projeto. A questão, por exemplo, do respeito, né? Hoje, meu Deus do céu, hoje, vamos combinar, é uma falta de respeito, que é um negócio impressionante. Verdade. Tem uma falta de educação, e aí se coloca o seguinte, eu também questiono essa questão de dizer o seguinte, que a escola, a educação é da escola. Não, a educação não tem nada a ver com a escola. A educação tem que ver com a casa, com o pai e a mãe lá dentro da casa, depois da escola. A escola é a formação. A gente fala o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, bonito, é bonito. A nomenclatura, a fonética é bonita, mas não é real. Tá? Não é o professor que tem que me educar, o professor tem que me formar. Exatamente. Até porque o professor está ali para fazer a formação, ele vai dar lá as suas disciplinas. Não é ensinar como você deve se comportar na rua com alguém de mais idade, com uma pessoa. Sabe? Então, esse tipo de questão que a gente confunde muito e fica simbolizado, e mais do que isso, fica tatuado, se eterniza esse tipo de coisa. É verdade. A educação é uma outra situação. E a gente vê pouco isso. E eu acho que a comunicação, a televisão, hoje até muito mais do que o rádio, tem esse potencial para essa transformação, para ensinar o que é educação. Levar a informação, o que é certo, o que é errado, né? Para falar sobre a questão da educação. O que é ser uma pessoa educada? Como é uma pessoa ser educada? Como é uma pessoa ser mal educada? Como é que é para se respeitar os outros? Mas esse espaço não existe, porque eu discordo. Eu acho que tinha que existir esse espaço. Exatamente. Eu também acho que a educação tem que vir de casa. A professora vai ali fazer o papel dela, né? Quem educa é o pai e a mãe. Exatamente. Exatamente. Gente, estamos num papo muito agradável aqui com o jornalista Edson Moraes, e eu vou pedir para você já chegar compartilhando, marcando seus amigos e vindo com a gente. Lembrando que na quinta-feira temos 2 Pix de R$50 para vocês. E vocês que ainda não curtiram a página do Atualiza, curtam lá, atualiza e acompanhem quem já passou por aqui e quem está passando. Lembrando que o programa Atualiza fala de assuntos variados, informações boas para você de Cascavel e região. E vocês são sempre bem-vindos. Esse programa é feito para você com muito carinho e respeito. Edson Moraes, conta pra gente, além da tua formatura de jornalista, faculdade, que precisa um estudo, uma orientação para chegar aonde você chegou, o que mais que é preciso para se formar um jornalista hoje em dia? Ou um comunicador, pois né? Comunicador. Até porque, na verdade, eu não tenho formação de jornalista. Eu não me formei em jornalismo. Eu não frequentei faculdade de jornalismo. Até porque eu sou radialista, sou comunicador, desde o tempo que não existia faculdade de jornalismo. Jornalismo. Eu sou por uma questão de tempo de serviço, vamos dizer assim, e de atividade, né, que eu faço. Porque a coisa ela é muito assim. Uma outra questão que eu sempre afirmo, que eu já tive exemplos disso, né, que a formação é fantástica. Agora, a experiência é tão fantástica quanto a formação. E muitas vezes a formação precisa da experiência para ser bem formado. Sim. Né?
E eu já fiz algumas expedições, por exemplo, na natureza, na selva, com uma bióloga, que ela precisava do índio para mostrar o que ela estava procurando. Sério? Que legal. É evidente. Ela é formada, tem toda a sua... Tem que estudar, toda a sua teoria, e... mas a prática é lá na floresta. Ela vai ter que praticar essa questão biológica na floresta. E lá ela vai precisar do índio, que não tem formação nenhuma, mas tem uma baita de uma experiência. Experiência, né? É verdade. Então é assim. E a questão, por exemplo, que a gente coloca de ser comunicador, eu sou o que eu gosto muito de fazer, que me dá um imenso prazer de fazer, o jornalismo esportivo, vamos colocar assim, mas não esqueça do jornalismo, a crônica esportiva, digamos assim, e que eu faço e que eu gosto muito de fazer, né? Eu narro futebol, eu acho a narração esportiva no rádio um negócio extraordinário, né? E eu fiz uma Copa do Mundo, graças a Deus foi o ponto culminante dos meus desejos, né? Fiz uma Copa do Mundo e tal. E aí é o seguinte, isso é uma coisa da comunicação radiofônica, e que às vezes o professor de jornalismo, ele não vai conseguir fazer. Por quê? Uma coisa muito específica. Né? Dentro desse quadro todo, é uma coisa muito específica, né? De ser um narrador esportivo. É uma coisa que você queria fazer. Eu conheci um jornalista, não vou citar o nome dele, mas eu conheci um jornalista, não vou citar o nome, mas um jornalista, tinha um texto dos mais lindos do mundo, texto fantástico. Mas se você fosse fazer uma entrevista com ele, ele ia gaguejar. O dele era um texto, era incrível, um poeta naquilo que escrevia. Mas para falar, não. Era diferente. Né? Então, esse tipo de situação, esse tipo de questão que existe dentro dessa área. Né? Então, comecei com 14 anos, nem existia faculdade de jornalismo, mas eu comunicava. Eu, com 18 anos, 18 para 20 anos, eu já estava entrando no rádio, com 20 anos de idade, né? Para fazer coisas que lia, e quem escrevia também não era jornalista de formação, era jornalista... Era no improviso, e era um jornalista impresso de dedicação e de conhecimento, sabe, e de tempo de serviço, e assim por diante. Então é fantástico, mas eu acho que tem lugar para todos. Né? Tem lugar para todos. Que a pessoa tem que gostar do que faz também, gostar né? do que faz e saber fazer, né? Saber fazer. Eu sempre digo isso no futebol, no campo de futebol, por exemplo. O cara sabe o que tem que fazer, sabe, mas ele sabe como fazer. Esse que é o detalhe. É o problema da experiência também. Não adianta ter técnica e não ter experiência. Eu tenho que fazer isso, mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que saber como fazer. Entendi. Isso em tudo. Falando nisso, já pegando um gancho, aqui da nossa amiga internauta, que não quer se identificar, ela mandou assim pra gente. Pergunta pro Edson Moraes o seguinte: eu quero fazer comunicação, jornalismo, mas eu sou tímida. O que fazer para superar essa situação? Olha, essa pessoa, sabe essa questão da timidez é interessante. Porque eu acho que você tem que praticar, na verdade. Eu me considero uma pessoa tímida. Ah, é? Eu sou uma pessoa tímida. Agora, a timidez, ela não impede você, por exemplo, de se comunicar, aí no caso específico, oportunamente. Agora eu tenho que comunicar, então agora eu vou realmente comunicar. É respirar e comunicar. Então a primeira coisa que tem que fazer é fazer. É fazer. É encarar o medo. Se gosta disso, então vai ver que é este o dom dessa pessoa querida. Sim. E que deve fazer, porque ela vai perder essa timidez. Essa timidez ela vai perder. Com a prática. Praticando, vai terminar perdendo essa timidez. Meu Deus. Chega a dar um frio na barriga, né? Porque eu também trabalho com comunicação e para mim sempre é um desafio. Pois é. Dá um gelo, tem que pensar que vai dar tudo certo. Com a maior naturalidade, né? Desenvolve com a maior naturalidade do mundo, né? Então, vamos lá. Então tá respondido, minha amiga. Coloque em prática. Vai em prática, praticar.
respira. Exato. E bora lá que vai dar tudo certo. Gente, eu não vou conseguir mandar os abraços para todos vocês que estão ligadinhos com a gente, mas eu prometo que o nome de vocês já está sendo anotado para quinta-feira, o sorteio de 2 Pix de R$50 para vocês que acompanham o programa Atualiza. Muita gente chegando por aqui. Eu já quero agradecer de coração, lembrando que este programa é feito para você com muito carinho e respeito. Gente de todo lugar chegando, mandando boa noite, princesa, boa noite, minhas queridas. Vocês são sempre bem-vindas aqui, tá bom? Edson Moraes, a próxima pergunta aqui, que ele tá cheio de compromisso, também não quero fadigá-lo para ele voltar outras vezes, né? É o seguinte, qual foi a dificuldade que você já passou na área de jornalismo? Foi também aquela questão que a gente estava falando no começo. Tem notícias boas e notícias ruins. Como lidar com essa situação? É interessante. Você sabe que, na verdade, eu não tenho lembrança, não é que eu não tenho lembrança, nada me ocorreu de desgastante, que te impactou, terrível e tal. Uhum. Ao mesmo tempo, muitas coisas impactam a gente, mexem com a gente de forma muito séria. Por exemplo, eu não consigo divorciar, né, a questão de eu estar fazendo um telejornal, apresentando um telejornal, e não sentir emoção. E não sentir emoção. Sinto. Não sentir raiva. Eu sinto. Não sentir tristeza. É um mix de emoção, né? Não sentir tristeza. Eu sinto. Meu Deus. É evidente. Claro. Que vou sentir isso. Né? Eu não sou uma máquina. Estão preparando as máquinas aí. Eu não sou uma máquina. Sim. Então tenho sim sentimentos. Então, na verdade, o que eu passo assim, no fundo, é muita raiva de muita coisa que eu vejo errada e de pouco ser feito para mudar esse erro. Isso no contexto geral. Aí envolve tudo, envolve política, envolve instituição, envolve legislação, que é Sim. nessa parte que me mexe muito comigo. Por exemplo, tem uma coisa que mexe muito comigo, não é nem questão de inflação, não é isso. O que mexe muito comigo é, por exemplo, a questão da criminalidade, das barbaridades que são praticadas, das maldades que são feitas e tal. E eu vejo pouco movimento para se mudar. Não é nem essas atitudes, mas colocar medo nas pessoas que têm tendência a não praticarem essas barbaridades. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, na mídia, nós, a todo instante, impunidade, 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 impunidade. Eu fico, assim, fico bravo, fico com raiva disso, porque a impunidade que nós temos no Brasil, ela é legal. Ela é tudo que não presta, mas ela é legal. Tenho certeza, tem muito advogado que deve estar assistindo, Sim. Deve ter juiz que está assistindo, mas isso é um fato. É, realidade, É a realidade. Impunidade no Brasil, ela é legal. Envolve aquela questão do atenuante, envolve aquela questão do vítima da sociedade. Mas que vítima de sociedade, coisa nenhuma? Ou a pessoa é boa ou não presta. É simples. Simples assim. É simples. E aí, sabe, a gente vê isso. Aconteceu agora esse fato em Cambé, recente, desse indivíduo que matou 2 pessoas, entrou lá e preparou um crime. Então a vida está banalizada e a gente não faz nada para diminuir isso. Vai acabar o crime? Não vai, nunca vai acabar o crime. Mas pode diminuir muito. E eu digo sempre o quê? Se evitar uma morte, você salvou uma vida, pelo amor de Deus, mas que coisa! Com certeza. Então, uma coisa que me revolta muito no jornalismo é quando eu vejo crimes acontecendo e a gente colocar isso na pauta da impunidade. Isso aí é a pauta da legalidade, da legislação penal brasileira que nós temos e que ela é muito mais paternalista com o criminoso do que com uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem que tiver um conflito com o bandido, se ele vencer o conflito com o bandido, ele vai sofrer muito mais do que o bandido.
a pessoa de bem, o trabalhador, não tem proteção, a proteção que tem o bandido. Isso é meio geral, todo mundo sabe disso. Quem está me ouvindo deve saber disso. Quem defende bandido sabe disso. O que eu estou dizendo é um fato. É realidade. Uhum. Pelo amor de Deus, isso é um fato. Entende? Então, e eu vejo poucos. Aí envolve novamente a questão da mídia, da nossa, da imprensa de uma forma geral, que fala da impunidade. E aquilo que no comecinho da nossa fala a gente falava sobre isso. O que é que causa a impunidade? Esta é a pauta, este é o questionamento. O que é que causa a impunidade no Brasil? Discuta-se isso, né? Revolte-se contra isso, combata isso, reúna as pessoas para se juntar contra isso, contra o que causa a impunidade. É simples. Não é o juiz que solta porque ele quer soltar, ele solta porque o mecanismo da lei está lá para ele soltar. Tem que ter um mecanismo, tem que ter uma legislação que não permita mecanismos, entendeu? Atenuantes, isso, aquilo, para um bandido perigoso. Não é o cara que rouba o pão com a caneta, também vai acertar lá os negócios. Sim. Mas crimes terríveis, a gente está cansado de ver, por exemplo, eu fico louco quando eu dou uma notícia de um indivíduo que praticou um crime que tem 20 e poucas passagens pela cadeia. E está solto, estava solto. Que o delegado prendeu, que a polícia... Até há pouco tempo a polícia soltou. A polícia não solta ninguém, a polícia só prende. Que solta é a legislação brasileira e que solta o indivíduo. Então isso me revolta. Né? Isso me revolta. Ainda respondendo, ficou um pouco longa a resposta, mas é muito profundo. Aí, claro, eu me deparei com coisas, aquele acidente de 7 quedas, né, da queda daquela ponte, com a morte daquelas pessoas, situação de sequestros que aconteceram, que você cobre. Mas, paralelamente a isso, existem crimes todos os dias. Muitos deles hediondos, muitos deles, assim, crimes terríveis. Ora, a nossa legislação, tem um caso que aconteceu em Goiás, esse caso é um fato, então eu não sei determinado qual, vai buscar, pesquisar que vai encontrar. Um indivíduo que praticou uma chacina, e nessa chacina matou 9 pessoas, na chacina, 9 pessoas. Pegou, parece que 80 anos, ou 240 anos de cadeia. Primeiro o seguinte, não vai ver 240, por que pegou 240 anos de cadeia? Tem umas incoerências, umas coisas com pouca substância. Sem lógica, né? Encurtando aqui o fato. Esse cara saiu com 9 anos da cadeia. Então, somando-se os crimes, ele matou 9 pessoas, cada um que ele matou, ele cumpriu 1 ano de cadeia. Aí saiu com 9 anos de cadeia. Posteriormente foi assassinado, talvez por um dos parentes de uma vítima lá, que se sentiu injustiçado e foi fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Não, a justiça tem que ser feita pela justiça. E a justiça, ela teria que se restabelecer, porque não está estabelecida do jeito que está, através da legislação. É simples. Eu sou leigo no aspecto, eu não sou advogado, mas eu sou um ser humano. Tenho cabeça, não sou maluco, eu penso e vejo. Meu Deus do céu, eu vejo que uma coisa está errada, você que está certa. Mas peraí, né? Está muito visível isso, né? O que está acontecendo. Tudo. E é uma coisa fantástica que a gente tem aqui. Se for discutir essa questão de legislação no Brasil, principalmente legislação penal no Brasil, é profundo. E é isso que eu digo. A mídia a mídia tem, sabe, esse dever de debater isso, de trazer tem o poder para isso, poder, né? Colocar em debate isso, não está impondo nada, coloca-se em debate isso, chama lá OAB, chama um magistrado, aí chama um cidadão da cidade, chama uma vítima, e assim por diante, faz um grande debate sobre isso, porque no mínimo, na pior das hipóteses, você vai esclarecer muitas coisas que estão obscuras. É verdade, é verdade. O povo aqui elogiando, mandando a saudação para você, mandando boa noite, gente que está nos assistindo do Mato Grosso. Estão dizendo grande Edson Moraes, estão dizendo outra também, Tatiana Siqueira, grande entrevista com um grande jornalista, um ser abençoado. Parabéns, Isa. Obrigada, queridos. E continue compartilhando a live, tá? Compartilhe, marque pessoas e vem com a gente, que eu estou hoje num bate-papo com o jornalista Edson Moraes. Não é muito fácil assim ser jornalista, gente. Tem situações que tem que passar por cima, tomar um copo d'água, respirar e prosseguir, né? A gente vê o mundo como está difícil hoje em dia, ataque em colégios, tantas barbaridades acontecendo.
E o Edson Moraes, jornalista, tem que manter a classe, não pode tomar partido durante a notícia, né? Aí envolve aquela questão que eu também li, né? E aprendi muito com o que li, de um grande escritor, Khalil Gibran, escritor libanês, e aprendi muito, principalmente com essa parte. Sim. Isso está diretamente ligado a uma questão que se chama, a gente hoje costuma chamar, tivemos o negro de escravo até pouco tempo, mas a escravidão, ela não acabou, e ela nunca acabará, e ela sempre existirá. Terrível. Porque esse grande escritor dizia, a gente vai sempre ser escravo de alguém ou de alguma coisa. Verdade. Sempre nós vamos ser escravos de alguém ou de alguma coisa. E isso envolve tudo, sabe, na vida da gente. E o jornalismo não foge a essa regra, né? É verdade. E, sabe, agora, eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma imensa dificuldade de concordar com aquilo que eu discordo. Cacofônico, né? Entendi. Mas é um fato. É chamado transparência, né? É difícil. É complicado, eu sei como é que é. É terrível, né? Então, mas para sobreviver, para continuar vivo, profissão, né? É a profissão que entra aquela outra questão de você ser escravo de alguma coisa. Verdade. Ou de alguém em algum momento da vida. Em algum momento da vida. Faz parte, né, gente? Cada um, na sua profissão, sabe que não é muito fácil segui-la, né? Chegou uma pergunta pra gente, mas foi o que a gente estava conversando. É que diz assim, tem alguma notícia que ele gostaria de não dar? É essa questão também que entra, né? Tem, claro. Né? Por exemplo, envolve essa questão assim de crimes, né? Se você for ver no campo político, puxa vida, também, no geral, porque é uma questão do ser humano, sabe? A gente, antes de estarmos aqui no ar, né? A gente conversava a respeito de algumas coisas e a gente falava sobre isso, né? Tem coisa que é só Deus, né? Para quem acredita em Deus. Tem quem não acredita em Deus, pronto, também não vai valer. Né? Mas é só Deus para digamos, para nos dotar de compreensão para aquilo. Né? Eu acho que é só Deus mesmo, porque o ser humano é incrível. Ele não, nós tivemos agora recentemente uma pandemia, que já não é uma pandemia, foi a Covid-19. E que aí, puxa vida, vai mudar o comportamento da humanidade e tal, né? Não mudou coisíssima nenhuma, não muda coisíssima nenhuma. A humanidade vive o momento que está vivendo, se for de aflição, é de aflição, passou aquilo, é como se nunca tivesse havido aflição e não serve de lição, porque o ser humano não aprende lição nenhuma. Isso é um fato. E eu me reporto a fatos para fazer essa afirmação. E eu sempre digo assim, se o ser humano aprendesse lições, desde a Primeira Guerra Mundial, que a gente não fabricaria mais bombas. Se a gente aprendesse lições, desde a Primeira Guerra Mundial, a gente não faria mais guerras. Verdade. Não aprenderam com erro? Não aprende, não se aprende. O ser humano, ele não aprende lições. Fica um tempinho, aquela coisa toda. E isso ao longo dos tempos. É de tudo, né? Se você for católico e for lá para a Bíblia, você vai ver exemplos bíblicos, né, de que católico, cristão, vamos dizer assim, católico, protestante, crente e tal, mas exemplos da Bíblia que mostram que o ser humano ele aprende a lição até onde for conveniente. Até onde ele quiser. Depois não é conveniente, porque não aprendeu aquela lição. Então é típico da gente, né? É evidente que essa pandemia foi terrível e ela veio para fazer uma amostragem de que todos nós somos iguais, quer dizer, o cara lá, os seus trilhões, ele é igual o cara que está morando na rua. Não igualou todo mundo. Sim. Foi maneiro. Muita gente foi embora. Muita gente foi embora. Então dependente da classe. Foi maneiro desse aspecto. Sim. Né? A gente numa praça, um mendigo,
Na rua, a gente não abraça o mendigo não, mas a gente também não pôde abraçar a galera todinha lá também, e nem festa tinha para se abraçar. Entendeu? Então, a gente tem aprendido uma lição com isso. Né? Pois é. De bondade, de fraternidade. Meu Deus do céu, a coisa explodiu de um jeito, de crimes, de violência e tal. Tem essa guerrinha lá na Ucrânia. E interessante que eu fico vendo essas questões, essa guerra da Ucrânia com Rússia e Ucrânia. Então você vê essa guerra e, puxa vida, o resto do mundo, as grandes potências do mundo, ao invés de tentar apaziguar essa guerra, amenizar a situação, ficam todos com seus, sabe, caldeirões Sim. e barris de combustível ao lado daquela fogueira. Que é o que faz os norte-americanos, Estados Unidos, Alemanha, OTAN, não sei o quê. Meu Deus do céu, mas já tivemos 2 guerras mundiais. E não dá para plantar uma flor, não, pô, tem que fabricar logo o fuzil, a bomba e tal. Mas é isso. Isso é essa questão humana. Essa questão também que a gente estava falando sobre o perdão, né? Sobre o perdão. Coração duro, coração endurecido, que é cada vez mais guerra, mais bombas para cá e coisa. Exatamente. Então, puxa vida, essa é a vida. E o detalhe, a gente vive isso muito mais intensamente, porque enquanto que o cara está na construção lá, preparando o edifício, enquanto que o outro está fazendo a massa, enquanto que o outro está colhendo com a sua ceifadeira e tal, a gente está lendo e está ouvindo, está vendo e falando coisas, né? Então o contato que a gente tem com isso é muito maior. Né? A gente vai transmitir uma notícia, porque o cara depois ele está tão preocupado com os seus negócios que aquela notícia, ele vai ouvir a notícia, mas depois passou. A gente não, você vive aquilo o tempo todo, né? Com intensidade. E é tudo. Um exemplo prático disso, esse crime agora de Cambé, essa invasão dessa escola, já está com. Isso desde que aconteceu, a gente está falando isso, e vamos continuar falando por mais alguns dias, né? Por mais semanas, você fica ruminando isso, falando isso. É triste demais, meu Deus. Então o jornalismo ele é uma carga pesada assim, para se carregar, porque uns sentem mais, outros sentem menos, e é possível que haja até quem não sinta. Mas quem não se interessa, quem não se preocupe preocupe pelo caso, né? É sério o assunto, gente. Eu, principalmente, me preocupo demais com as crianças que estão no colégio, nossos netos, nossos filhos, né? E vamos orar, vamos rezar para que essa situação se acalme, né? Quando a gente pensa que está amenizado, parece que volta tudo de novo, né? Por isso eu digo, é questão da gente não aprender lições, né? Do ser humano. Não aprender. Isso aí para a gente que acredita em Deus, né? É só Deus para esclarecer, para resolver o problema da compreensão, da difícil compreensão que a gente tem em relação a isso que a gente vê. Né? Então, vai longe, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, aí para a questão dos cristãos e assim por diante. Sim. Caín não podia ter matado Abel. A Eva não podia ter comido a maçã. Já começou lá no tempo da Bíblia, né? Da geração, da criação do mundo. Aqueles que não acreditam, tudo bem, mas pergunte ao descrente se ele concorda com os crimes que ocorrem na sua frente. Ele automaticamente vai ter que discordar, porque senão ele também passa. Aí é um criminoso. Você vai concordar. Então, essa complexidade da existência humana, né? E que a gente vive isso, né? O jornalista, o comunicador, como eu disse, uns vivem mais intensamente isso, sentem mais, e outros sentem menos. Então, eu sinto muito, muito, muito. Isso me bate de uma forma muito severa. Muito severa. Eu acredito. Não é fácil, né? Gente, eu quero já de novo agradecer a sua participação aqui no Podcast Atualiza, o podcast mais assistido de Cascavel, que traz informações boas de Cascavel e região para você. Lembrando que vocês são minhas melhores companhias. Sem vocês, esse programa não existe. Muita gente conosco nessa noite mais uma vez.
E eu sou grata pela sua presença, vocês que estão chegando de outra cidade. Eu estou acompanhando aqui de outro celular. Daqui a pouquinho eu vou entrar em contato com você, vou mandar minha mensagem de boa noite, vou agradecer você pela sua presença. E lembrando que na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos 2 Pix de R$50 para vocês. Eu estarei recebendo a cantora Camila. É uma história de vida tremenda que ela vai contar pra gente. E terá sorteio de 2 Pix de R$50 somente para você que compartilhou a live de hoje e comentou e marcou amigos, tá? Muita gente chegando, eu não consigo mandar os abraços para todos vocês. Mas antes de eu fazer a última pergunta pro jornalista Edson Moraes, eu quero tentar dar os abraços aqui para vocês que estão conosco pela primeira vez, vocês que estão marcando muita gente, estão compartilhando, eu vou tentar mandar os abraços aqui, tá bom? Zira Carvalho está marcando pessoas em peso aqui, obrigada pela sua companhia. Lidionete, obrigada, querida, manda um abraço para os seus líderes, pastor Rafael Reis e a pastora Rose, que são os queridos. Lincoln Garcia está conosco, Giovanni chegou marcando pessoas, compartilhando, obrigada mesmo. Pastora Franciele, gente de todo lado, obrigada de coração mais uma vez. Jornalista Edson Moraes, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu agradeço de coração. Eu confesso, Isa, que eu não sou muito disso. Entra aquela questão da timidez que a gente estava falando. Entendi. Eu sou muito disso, mas eu sempre estou à disposição. Sim. Principalmente quando é para falar, para debater, para colocar ideias, compartilhar ideias ou discutir ideias, ou discordar de ideias. Claro, claro. Eu estou sempre assim à disposição. É uma satisfação, uma alegria muito grande. Desejar a todos que nos acompanham que, de novo, eu falo sobre isso porque a gente tem que falar, que Deus abençoe para aqueles que acreditam em Deus, eu sempre falo Amém, isso. amém. Que Deus abençoe a todos, né? E que as pessoas, se estão, digamos, num atalho duvidoso, que procurem a rodovia certa. O caminho certo, procure se encontrar, né? E assim, e que a gente possa mudar, né? Que o ser humano possa mudar a sua conduta, a sua linha de pensamento. Isso aí vai para todo mundo, para político, para Temos esperança que vai mudar, né, Edson? É essa situação. E a alegria de podermos estar juntos e vida que segue. Vida que segue. Gratidão. Gratidão. Quero deixar esse humilde espaço aberto para você. A hora que você quiser voltar, pode voltar. Obrigado. Eu também, você sabe que eu sou uma pessoa muito disposta a participar, a contribuir, né? A partilhar. Eu vejo essa questão muito profunda. A gente vê. Eu penso mais no coletivo. O individualismo é ruim, não é bom. Então, sempre à disposição. Que Deus abençoe todos nós. Obrigada de coração. Obrigada mesmo de coração. Gente, continue compartilhando, tá? Lembrando que na quinta-feira, 20 horas, temos 2 Pix de R$50. Eu estarei aqui com a cantora Camila, uma história de vida inexplicável para você. Vem com a gente que você vai se identificar cada vez mais. Obrigada, Lincoln Garcia, obrigada, Ariane Camargo, obrigada por todos vocês que estão conosco nesta programação. Programa Atualiza, lembrando que traz assuntos variados de Cascavel e região, assuntos bons para vocês. E vocês são nossas melhores companhias. Sem vocês e sem Deus, principalmente, esse programa não acontece. Obrigada pela sua audiência e até quinta-feira, às 20 horas.